Então vamos para o contexto do nosso cenário, né? Tem algumas pessoas aí na live que estão recém-chegadas e outras que já estão há algum tempo. Mas é bom a gente relembrar o posicionamento da nossa marca, porque o posicionamento da nossa marca é o que define a forma como nós vamos atuar, como a gente vai se portar perante o mercado, porque afinal de contas, nós representamos a marca no mercado, a marca na ponta, tá? Então, o Grupo Fórmula, né, é uma empresa 100% brasileira, com mais de 37 anos de história. Olha, gente, uma empresa 100% brasileira, com mais de 37 anos de história, é algo para a gente tirar o chapéu e bater palmas de pé. Porque nós sabemos como é difícil, né? A dificuldade da gente manter negócios vivos e prósperos no nosso país, com as oscilações que a gente tem, que não são só de temperatura, pressão, também de temperatura, pressão, clima, também financeiras, também políticas e tantas outras que abalam a nossa economia de forma constante, parecendo assim algo parecido com um eletrocardiograma, né? Então, se manter durante 37 anos de forma sólida é realmente um triunfo, um sucesso. E isso não foi feito sozinho, né? Foi feito por todos vocês que estão aqui e outros tantos que não estão, e os que chegaram agora e os que virão, que também vão contribuir para esse desenvolvimento. Mais do que isso, né, e eu gosto muito, né, trabalhar num segmento que cuida, né, da saúde, do bem-estar e da personalização dos tratamentos, dos nossos clientes, né? Você trabalhar com saúde, cuidado e bem-estar, eu particularmente, é muito prazeroso. E que mais, né? Nós também somos a marca preferida dos médicos. Por quê? Posicionamento premium, sob a ótica técnica, os médicos sabem, eles confiam, eles sabem da nossa tradição, né? Afinal de contas, também ninguém se mantém 37 anos no mercado apenas fazendo bonito, a gente tem que fazer muito bem feito, e no nosso caso, muito bem feito é competência, excelência técnica, né? Eu estou brincando com o nosso marketing e desafiei eles a trocar o nosso posicionamento de boutique de farmácia de manipulação para boutique de manipulação, porque isso reforça, ainda não sei se vai ser aceito, tá? Mas eu já joguei para o universo. Por quê? Porque nós não somos todo mundo, né? A gente não é todo mundo. Minha mãe me ensinou isso muito cedo. E como realmente nós performamos de forma diferente, que tal nos posicionarmos como diferente? Então, em vez, em vez de falarmos somos a fórmula farmácia de manipulação, por que não falar somos a fórmula boutique de manipulação, né? Reforçando o nosso posicionamento premium de marca. E, como eu disse anteriormente, temos reconhecimento no mercado, tanto da classe médica, né? E quando eu falo médico, pessoal, estou aqui englobando também nutricionista e outros prescritores, biomédicos, no caso de manipulações para a área estética, né? Então, eu falo classe médica, estou englobando todo mundo, tá bom? Com o devido respeito a todos. E hoje, então, nós vamos falar dos códigos para alta performance dos consultores magistrais, que eu acho que são um elo muito, mas muito importante na nossa corrente do bem. Lembram? Então, hoje, o importante é que vocês saibam, vocês vão sair daqui, eu espero, se eu atingir o meu objetivo, com gostinho de quero mais. Mas então nós não vamos falar sobre tudo hoje, porque são muitas, é um treinamento multidisciplinar. Nós vamos falar hoje no módulo 1 de identidade. Qual é a nossa identidade? Quem sou eu como profissional? Como é nossa mentalidade hoje? Como é que eu me enxergo hoje? O que eu penso hoje sobre o meu posicionamento como consultor magistral? Nós vamos falar que para ter uma boa identidade, uma boa mentalidade, é preciso trabalhar a nossa presença. E eu vou explicar para vocês já já o que eu chamo de presença. São 4 pilares. E no código 4, nós vamos dar uma pincelada no que vai ser a preparação de vocês para uma visita. Nos próximos módulos, e aí eu quero que vocês já reservem a agenda de vocês,
Vão ser sextas-feiras consecutivas, mas na próxima a gente vai descer o horário mais para o final da tarde, às 15 horas. E a gente deve ficar juntos das 15 até as 17, no máximo 18. Hoje, excepcionalmente, porque eu já tinha um evento agendado, qual eu preciso participar do fechamento, eu precisei aumentar, subir esse horário, tá? Mas então já reservem, já planejem aí pelo menos mais 2 sextas-feiras para gente ter o módulo 2 e o módulo 3, ok? Pessoal, em caso de dúvidas, vocês podem ir colocando dúvidas aí no chat. O Lincoln, que é da equipe da Fórmula, da minha equipe, ele está aqui nos ajudando. Ele vai compilar essas dúvidas e ao final eu vou abrir espaço não só para ler o que está escrito no chat e responder você, mas também para, no caso, surgir alguma uma dúvida na hora que a gente está respondendo as outras, a gente vai abrir microfone para todo mundo poder participar. E, por último, mas não menos importante, isso aqui não é um monólogo, tá? Então, quero que vocês fiquem aí bem ativos e bem atentos, porque em alguns momentos durante a apresentação eu vou chamar vocês para ação, tá bom? Então, vamos começar com a nossa identidade? Nossa identidade é aquilo que a gente pensa sobre a gente e que determina de forma científica, e é importante falar para vocês que tudo que eu trago aqui para vocês não é invenção de titia. Titia Laura teve um espasmo, ela inventou essas coisas e trouxe aqui pra gente. Não é verdade. Eu trago tudo com comprovação científica. Então, nesse momento, a gente precisa dar uma respirada bem fundo. Respira fundo aí comigo. Puxa o ar e solta com tudo. Não tô vendo câmeras abertas e quem tá com a câmera aberta não tá respirando comigo. Bora, é importante. Cientificamente falando, a gente precisa oxigenar o cérebro para receber o novo com mais qualidade. Depois dessa respirada funda, que além de relaxar e abre a cabeça, eu quero que vocês se comprometam com vocês mesmos a se permitir conhecer o novo, tá bom? Porque muitas vezes a gente fica lá, eu já faço isso há tanto tempo, eu já sei como faz, eu sei o que funciona, eu sei que não funciona, mas eu tenho certeza, eu sei que vocês sabem, mas que alguma coisinha a gente vai conseguir agregar. E existe uma máxima que quem frequenta redes sociais tá sempre vendo essa mensagem que é 1% melhor a cada dia. Se a gente conseguir melhorar hoje 1%, titia já vai ficar satisfeita. Então vamos lá. Como é que você enxerga hoje o seu papel? Pensem. Então vamos lá. Você se enxerga como um propagandista, um vendedor, um consultor, um tirador de pedido ou outra coisa qualquer? Coloca no chat para mim que eu quero ver como é que vocês se enxergam hoje. Um minutinho para a gente fazer isso, tá? Não tem certo ou errado, tá? É o que cada um acredita que é. Pode ser outra opção também. Nenhuma dessas opções, Laura, é outra coisa. Vamos lá. Quem está em grupo pode colocar mais de uma, ou se for propagandista, consultor vendedor, propagandista, um pouco de tudo, consultor propagandista, mais alguém? Alguém que se identifica como alguma coisa que não está aqui? Não? Ó, propagandista, consultor, consultora, vendedor, muito bem, consultor, perfeito, ótimo. Então vamos lá. Antes da gente falar sobre o que realmente somos, eu quero contar para vocês uma síndrome que não é também invenção minha, que talvez vocês conheçam como síndrome do impostor ou síndrome do vira-lata. Muitas pessoas têm ou tiveram em alguma fase da vida essa síndrome. Mais do que muitas, eu trago aqui um dado muito relevante. Um estudo feito com profissionais ativos no mercado de trabalho dizem, mais de 45% dizem que sofrem dessa síndrome de forma permanente. O que é essa síndrome? Essa síndrome é a gente se achar que a gente é menos do que aquilo que a gente de fato é, ou, em outras palavras, a gente sempre achar que o outro é melhor do que a gente, ou a gente questionar o tempo todo a nossa competência, tem medo de ousar,
tem medo de se expor, tem medo de inovar, porque acha que não, na hora que você abrir a boca, o resultado não vai ser legal, porque o outro coleguinha é melhor ou porque vocês não são capazes. Mais de 60% dessas pessoas relatam que em algum momento da vida já passaram por essa síndrome de alguma forma. Inclusive eu. Titia já passou por isso mais de uma vez. Nesse momento eu não tô com ela, tá, gente? Nesse momento eu tô bem plena. Mas, se você se identificou com isso, fique sabendo que você não está só. O que acontece é que algumas pessoas falam e outras se calam por medo do julgamento. E Laura, por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente pode performar mais e melhor, mas essa síndrome não deixa. E a gente está aqui para entender se e tudo aquilo que a gente conhece, que a gente identifica, que a gente sabe, pode ser melhorado, tá? Então, isso é muito bom, gente. Nada é permanente de modo que não possa ser melhorado. E a gente está aqui para trabalhar isso. Por quê? Porque o seu posicionamento define o seu resultado. Então, qual que é o nosso objetivo? Ser esse gatinho maravilhoso que a gente deve ser quando a gente está em casa, quando a gente está entre amigos, quando a gente está em família, mas esse leão quando a gente está em campo em busca dos nossos resultados, porque nós fazemos parte de uma corrente do bem, onde o nosso elo é muito importante para a continuidade do todo. E também porque se a gente se enxerga como um propagandista ou um tirador de pedido, isso reduz pelos outros, não é só como a gente se enxerga, mas como os outros nos enxergam. Isso é um erro grave e comum. E aí isso reduz o valor percebido por aqueles que estão em torno da gente, principalmente os nossos prescritores, e diminui a nossa influência. E a gente, quando a gente influencia de forma positivamente, a gente tem melhores resultados. Então, quando a gente se enxerga dessa forma, a gente diminui o nosso valor percebido, nossa influência e, consequentemente, o nosso resultado. Então, a partir de agora, a gente vai fazer um refresh, refrescar a nossa cabeça e nós vamos entender que nós não somos vendedores, tá? Todo mundo é vendedor, independente de vocês que estão aqui na sala. O psicólogo é vendedor, o advogado é vendedor, então vocês especificamente não são vendedores. A gente não vende fórmulas, contribuímos para a resolução dos problemas clínicos que os nossos prescritores enfrentam no dia a dia. É isso que nós somos. Nós somos construtores, nós somos influenciadores, né? Nós somos consultores, apoiadores da resolução dos problemas clínicos, estou repetindo para reforçar, que os prescritores enfrentam no dia a dia. E de problemas clínicos que um prescritor enfrenta no dia a dia é a saúde das pessoas. Olha como é muito importante o nosso papel. A partir do momento que você enxerga o seu elo na corrente do bem como sendo essa pessoa, você passa a enxergar o leão que tem dentro de você. E aí, eu sei que tem meninos e tem meninas, mas eu vou fazer uma analogia a quem é mãe, né? Normalmente a mulher, ela é esse gatinho e quando ela vai trabalhar depois que ganha um filho, ela vira esse leão. Porque ela sabe que ela tem uma cria para defender e ela sabe que se ela precisou sair para trabalhar e deixar a cria com alguém, ela precisa saber, ela precisa fazer aquele tempo valer a pena. Então a mulher ela já tem por si só essa mola propulsora, né? A gente não tem nada que a gente não possa estimular e melhorar, né? Então, esse é um exemplo, mas quando a gente enxerga o nosso verdadeiro valor nessa corrente do bem, automaticamente a gente muda a nossa mentalidade de gatinho para leão. Então, sim, você é o leão que está na linha de frente, contribuindo com os desafios da prática clínica. Esse
é você, tá? Então, a partir de agora, vocês vão assumir aqui junto comigo o novo papel do consultor magistral, que é essa pessoa que está na linha de frente, ok? Então, a nossa identidade agora, o nosso novo papel é esse. Então, vocês são consultores magistrais, mas que estão lá, na linha de frente, no campo, contribuindo lado a lado com os prescritores para trazer uma melhor saúde e qualidade de vida para os pacientes, que no final é o nosso cliente que vem até a nossa boutique de manipulação para é, personalizar, para executar as nossas as fórmulas deles, ok? E aí, o que é mais legal nessa corrente do bem, gente? Quanto mais a gente ajuda os prescritores, mais a gente cresce profissional, porque eu duvido que alguém chegue para mim e fale, só quero pensar no que eu vou ganhar no final do mês e não sinta uma pontinha de orgulho e realização pessoal e profissional por contribuir para a saúde e qualidade de vida dos nossos clientes. Então, sim, quanto mais a gente ajuda esses prescritores, mais a gente cresce pessoal, profissional e financeiramente. Isso é muito legal. Quero que me digam aí no chat, que eu não quero que vocês, depois do almoço de uma sexta-feira, durmam. Quero saber. Só manda um oi quem concorda comigo. E quem ainda precisa pensar sobre isso, manda um dedinho para baixo, assim. Então, todo mundo que está em linha manda para cima e todo mundo que está ainda pensando em desenvolver essa mentalidade, essa identidade, coloca um dedinho para baixo. Vamos lá. Alinhado, perfeito, maravilhoso. Boa, muito bom, gente. É isso. É isso, gente. Eu estou muito orgulhosa de vocês. É isso que a gente precisa quando alguém perguntar o que a gente faz, né? A gente contribui com a prescrição médica, com os prescritores, com os tratamentos, com saúde. É isso aí. Então, essa é a nossa identidade. E aí, a gente precisa. Tudo bem, essa é a nossa identidade. Isso é como a gente se vê. E como o prescritor nos vê? Como ele percebe o nosso valor, entre aspas, né? O quão importante a gente é, o quão relevante a gente é pro trabalho, pro dia a dia dele. Então, existem algumas coisas que a gente precisa olhar dentro da nossa identidade para que a gente possa, de fato, não só pensar, se ver, né, como esse consultor especialista na linha de frente, mas que os outros também percebam. Porque normalmente existem duas pessoas, aquela que eu acho que eu sou e aquela que os outros acham que eu sou. Atualmente, o que os outros pensam, talvez não importe a ninguém, aliás, não deveria importar para ninguém. Mas quando a gente fala profissionalmente, é importante que as pessoas que estão lá na nossa corrente do bem, no nosso ecossistema de trabalho, também percebam, tá? Então, assim, a gente vai precisar olhar para quê? Para nossa postura, para nossa apresentação pessoal, para nossa abordagem, né? A abordagem envolve tudo, né? Como a gente se comunica com o prescritor, como a gente agenda, como a gente entra numa visita, que tipo de condução eu dou para essa visita, se eu sou rápido, se eu sou lento, se eu não entrego o que eu não tenho um compromisso, não entrego o que eu me prometo a fazer, o médico fica na dúvida quando eu saio, tudo isso dentro dessa abordagem que a gente vai, num segundo módulo, se aprofundar. Domínio técnico é fundamental que a gente tenha domínio técnico. Ninguém que não conhece o que vende profundamente se mantém performando por muito tempo. No começo, a gente pode ir lá no Somebody Love, acho que talvez alguém da minha época aí que lembre da escolinha do professor Raimundo, mas isso não tem perpetuidade, né? A gente não se sustenta sem conhecimento técnico. Então, tudo que eu vou ensinar aqui para vocês é a complementariedade do conhecimento técnico. Com vocês, eu não vou entrar no técnico. Vocês têm uma equipe maravilhosa na franqueadora, também nas unidades de vocês, que vão ajudar vocês a se desenvolverem melhor na parte técnica. Aqui a gente vai falar no que é a parte de performance.
E também o nosso nível de resolutividade. A gente chega lá, é super legal, o prescritor nos recebe, ele adora a nossa visita, a gente tem uma energia bacana, a gente faz uma abordagem legal, mas no final das contas, eu consegui resolver algum problema do prescritor, né? Eu consegui clarear alguma dúvida que ele tinha, né? Eu acho que o nosso grande gol, né? é, Seria marcado quando ao abrir a porta, quem me falou isso hoje foi o Ivo, né, que está responsável pela área de relacionamento com os médicos hoje, e ele disse, e vou parafrasear o que ele me falou, que o sonho de consumo dele é quando o prescritor abrir a porta e encontrar algum de vocês esperando na recepção, diga: Nossa, que bom que você está aqui. Eu precisava falar com você hoje, ou tirar uma dúvida com você hoje. Ou que seja em algum dia, que bom que você veio, sua energia é muito legal e eu precisava disso hoje. De qualquer forma que a gente consiga contribuir, faz parte do processo da construção da nossa identidade, ok? Então vamos treinar. Eu vou dar agora para vocês de 3 a 4 minutinhos, não é um exercício para vocês pensarem só, eu quero que vocês escrevam, quem tiver aí com papel e caneta, espero que todos estejam, que eu pedi hoje no grupo, papel, caneta e um cafezinho para tomar comigo. Quero que vocês façam uma reflexão profunda, isso é importante, é um exercício cognitivo, um exercício para o nosso cérebro. Não deixe o nosso cérebro entrar no piloto automático. Quero que você faça uma avaliação crítica, ninguém vai precisar falar aqui para o outro, nem para mim, é só para vocês. Como é que o médico percebe vocês hoje? E como vocês precisam ser percebidos? E aí embaixo vocês vão anotar quais são as necessidades que vocês têm para chegar a esse objetivo de o que que eu preciso para ser bem percebido. Então, por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui, preciso melhorar minha apresentação pessoal, ok? Então, 2 minutinhos para vocês, 3, vai, para vocês fazerem isso. Enquanto isso, eu vou botar uma musiquinha. Quero que vocês concentrem e sejam honestos com vocês mesmos. Se alguém já acabou, vai revisando, leia novamente o que fez e veja se não tem nada para se ajustar. Muito bem, vamos voltando. Conta aí para mim no chat como é que vocês se sentiram fazendo esse exercício. Me fala quantos por cento, não precisa falar o que vocês vão melhorar, tá? Mas eu quero saber quantos por cento vocês acreditam aproximadamente que precisa desenvolver e melhorar. O objetivo é esse, 100%, e eu acho que falta sob a ótica de identidade, do que a gente está falando aqui, identidade, tá? 20, 30, sejam honestos, tá? A gente só consegue melhorar aquilo que a gente reconhece. 65, 40, muito bem, é isso aí. Então a gente está aqui para, a gente está aqui para desenvolver justamente isso que falta, né? Então, o importante para que a gente consiga se desenvolver é a gente ter consciência que precisa e o que a gente precisa. Então, antes da gente entrar aqui na mentalidade, faz um joinha aí para mim, quem acha que tá indo bem, que tá indo muito rápido, ou coloca aí no chat. Seguimos nesse ritmo. Vamos assim? Vamos em frente? Então, ok, perfeito. Obrigada, gente. Obrigada aí pelo feedback. Então, vamos lá. Então, a gente falou de identidade, que é o nosso código 1. Agora vamos falar de mentalidade, o que está dentro da nossa cabeça, ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala de mentalidade, a gente precisa. Meu Deus, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu estou riscando a tela. Só que em teoria, peraí, gente, um problema técnico aqui. Em teoria, eu devia estar só com o cursor. Bom, não sei por que que riscou aqui a tela, tá, gente? Vou evitar mexer com o mouse. Nós temos, quando a gente pensa em mentalidade, vamos pegar aqui um exemplo de dois consultores magistrais que trabalham para a mesma marca, com o mesmo produto, com os mesmos preços, né? Uma tabela de preços, e
obtém resultados diferentes, né? Então a gente está dentro da mesma marca, dentro do mesmo produto, vendendo o mesmo produto, pelo mesmo preço e com resultados diferentes. Ao que a gente atribui isso, né? Onde está a diferença, né? O que muda? O que muda somos nós, né? Cada um de vocês. A diferença está na nossa mentalidade de performance. Se eu acredito que eu posso, estou certa. E se eu acredito que eu não posso, eu estou certa também. Por quê? Tudo aquilo, e isso, gente, é neurociência, tudo aquilo que o cérebro é capaz de imaginar, ele é capaz de realizar, inclusive autossabotagem. Se eu tô lá presa ou preso no síndrome do vira-lata, do impostor, achando que sempre o coleguinha vai ser melhor, o cérebro ele entende isso e ele sempre vai fazer, óbvio que muitas vezes é subconsciente, a gente não percebe, vai fazer com que a gente esteja certo, sabotando a gente no na execução das nossas tarefas no dia a dia. Então, é por conta dessa mentalidade que muitas vezes, dentro de um mesmo cenário, dentro de um mesmo ecossistema, tem pessoas que performam tão diferentes de outras. Boa notícia, dá para a gente ter essa mudança de mentalidade. Porque, da mesma forma como a gente pensa muitas vezes como impostor ou vira-lata, a gente também pode pensar como protagonista, como vencedor, como o melhor, né? Então, para a gente promover essa mudança de mentalidade, a gente precisa primeiro reconhecer como a gente se enxerga, a gente fez isso agora no exercício e entender o que a gente precisa desenvolver para a gente começar a performar de acordo com aquilo que a gente pensa. Então, basicamente, é parar de pensar como vendedor e pensar como consultor, né? Parar de pensar como visitante, como alguém que faz visita em médico, e pensar que nós somos parceiros estratégicos do médico, nós vamos ajudar ele dar ferramentas para ele ter melhores decisões clínicas e melhor performance dele, inclusive, e melhor adesão do tratamento ao tratamento pelo paciente. Também parar de pensar como fornecedor, né? Eu sou um fornecedor e pensar que eu sou a referência dele quando o assunto é manipulação, personalização de medicamentos, de suplementos, né? Então, eu sou consultor, eu sou parceiro, eu sou referência, eu sou influenciador, né? Aqui eu tô trazendo macro, mas se você entendeu ali melhorar a postura, então é postura de A para B, né? Eu tenho a postura A hoje, eu preciso ir para a postura B. Então, identificar qual é a minha mentalidade no dia de hoje e para onde eu preciso direcionar os meus esforços para eu mudar a minha cabeça. Outra coisa que é muitíssimo importante quando o assunto é mentalidade é, primeiro, pensar que empenho não é desempenho. Já explico isso. E que alta performance não é talento, é decisão, tá? Então eu sempre falo uma coisa, que as pessoas que é, são resilientes e são determinadas, né? A determinação, e aí determinação termina em ação, né? Então não é só se determinar, mas agir para isso, vence o talento sempre. Uma pessoa pode nascer talentosa, mas se ela não for é, resiliente, se ela não for comprometida, ela não vai fazer o seu talento brilhar tanto quanto uma pessoa que se dedica e de forma genuína àquilo que ela decidiu ser. E eu sempre gosto nesse momento de citar aí o exemplo do grandes craques como, por exemplo, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, e a gente tem que são talentos natos, e a gente tem lá, por exemplo, um Cristiano Ronaldo que
Meninas, me desculpem esse exemplo tão de menino. Eu vou achar um de menina também. Cristiano Ronaldo, que ele simplesmente ele é uma máquina de fazer performance. Ele não nasceu tão talentoso quanto os outros que eu citei aqui, mas ele decidiu. Então, ele decidiu ser talentoso, ele se planejou, ele se organizou, ele executou e ele é resiliente naquilo que ele decidiu, então ele se tornou referência. E quando eu digo que empenho não é desempenho, é que infelizmente nós não somos equipes comerciais e equipes comerciais são mensurados por aquilo que a gente entrega em realização, em venda, em número de receitas, em ticket médio. E não é em, nossa, tadinha, ela trabalha tanto, né? Quem fala isso é nossa mãe, né? Tadinha, sempre a mãe vai achar que a gente trabalha muito. Nossa, tadinha, como ela trabalha? Trabalha muito. Ela é tão boa, ela trabalha muito. Ela é muito dedicada. Mas na vida real, a gente pode trabalhar muito, pode ser dedicada, e isso tem mérito também, mas a gente vai ser cobrado por aquilo que a gente executa. Então a gente precisa tirar isso. Ó, fiz 30 visitas. Foi super corrido, foi super puxado. Eu sei que vocês têm meta de número de visitas, mas a gente precisa ter um equilíbrio entre quantidade e qualidade, senão no final a gente não entrega o resultado, tá? Então é isso que eu falo, que eu quero dizer quando eu falo que empenho não é desempenho. E aí, baseado nisso, para performar, eu vou dizer para vocês para performar bem o que a gente precisa. A gente precisa definir a nossa estratégia de forma clara. Tudo isso a gente vai detalhar, tá, gente? O que a gente não detalhar hoje, a gente vai detalhar nos próximos encontros, tá? Fiquem tranquilos. Definir a estratégia, como a gente vai atingir a nossa meta, as nossas metas, porque a gente tem mais de uma. Como é que eu vou fazer o planejamento para ir para campo, para colocar a minha estratégia em ação, executar de forma consistente? Isso é importante, não é um dia eu faço 10, outro dia eu faço duas, hoje eu tô com boa energia, amanhã eu não tô. Tudo bem, pode ser assim, mas com certeza o resultado de vocês também vai ser assim. Então a gente precisa executar de forma consistente, porque a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Não importa se eu tô feliz, se eu tô triste, se tá chovendo, se tá frio, se tá calor, porque quem faz o que quer é criança. E ainda assim nem deveria. Se tivesse pais, né? Adulto faz o que tem que ser feito. Então aí a gente tem que blindar um pouco, separar um pouco o profissional do meu estado do dia pessoal e emocional. E acompanhar, sempre. Porque se eu não acompanhar, eu não consigo acompanhar os meus indicadores. Definir a estratégia se eu não estiver performando de acordo. E quando que eu acompanho isso? No final do mês? Quando Inês é morta, só me resta velar o corpo? Não, dia a dia, porque se eu perceber, e aí eu vou usar só só não, eu vou usar o exemplo do número de visitas por ser um exemplo mais simples, mas é óbvio que a gente tem que equilibrar todos os pratinhos de número de visitas, quantidade de prescrições geradas, ticket médio, né, conversão, tudo isso. Mas, por exemplo, se eu tenho que fazer 10 visitas por dia e hoje é o final do dia, eu fiz 3. Ah, mas é porque choveu. Ah, mas é porque eu tinha agendado 10, mas 7 não importa. Ninguém vai querer saber disso, tá? Amanhã eu tenho que fazer mais 7. Amanhã ou nos próximos dias. Agora, se hoje eu não entrego, fica faltando 7, amanhã fica faltando 3, depois 2, eu só vou verificar isso no final do mês, eu já não bati a minha meta. Então, pessoal, aquele que quer ser bom em performance, tem que acompanhar diariamente. Essa é a receita, né? E aí fica a critério de cada um usar a receita para bater o seu bolo da forma como achar melhor. Agora, se for bater esse bolo para a gente ter uma melhor performance, a receita é essa. E é simples assim. Não dá para a gente, para que inventar a roda, para que fazer diferente, se existe uma receita de sucesso, tá? E também para performar, a gente precisa parar de. E aí não somos nós da fórmula, né, gente? São outros consultores lá da Suíça que não performam bem. O que que eles fazem? Culpa o preço, muitas vezes. Ah, meu preço é alto, ninguém quer prescrever receita
receita para mim, para minha marca. Ai, a concorrência está prostituindo o mercado, eles ficam alterando substância, aí o preço deles é baixo, aí eu não consigo competir. Culpar os prescritores, né? Não me recebem, eu vou lá, falo tudo, faço tudo muito bem, mas eles não prescrevem, a secretária não me dá acesso ao médico, eu tenho que ficar esperando o prescritor me chamar, né? Se a gente faz isso, a gente vai voltar nesse cenário aqui, que é importante vocês reverem. Eu tenho uma notícia para dar para vocês. Aquela pessoa que está na mesma marca, que vende o mesmo produto com o melhor preço e tem um resultado melhor, é essa pessoa que não faz isso que eu estou dizendo. Não é a pessoa que culpa os outros. Por quê, gente? Porque quando a gente terceiriza a culpa, acontece uma coisa muito triste com a gente. Mas muito triste mesmo, que a gente perde o comando da situação. Quando eu dou para o prescritor a força e o poder de determinar o meu resultado, eu estou colocando na mão dele o meu sucesso. Por exemplo, quando eu acabei de falar, eu tenho que esperar, já mandei mensagem, já liguei, mas ele não me chamou ainda. O que que eu vou fazer? Eu tenho que esperar ele me receber. Então, se você coloca nele o seu sucesso, você já fracassou. A gente terceirizar a culpa ou a responsabilidade, colocar para terceiro, tira da nossa mão o comando da nossa situação. E aqui, o que a gente está falando, a nossa situação é performar melhor para ter uma qualidade de vida pessoal e profissional melhor. Então, a gente não pode deixar isso para o outro cuidar, né? A gente tem que assumir, né? Então, quando a gente assume a responsabilidade, a gente comanda a situação, mas mais do que isso, a gente comanda a nossa própria história. Ai, Laura, mas por exemplo, o que que eu posso fazer para o prescritor não me recebe? Não recebe? Marca uma consulta com ele. É uma coisa que você pode fazer. Ah, a secretária não me dá acesso e aí eu não consigo agendar. Aí você pode simplesmente chegar na clínica e aí você pode ou não levar o mimo para a secretária, sabendo que o mimo tem um efeito muito positivo, porque o mimo gera o estímulo de um gatilho mental chamado reciprocidade, que todos nós seres humanos temos dentro do nosso cérebro, que é a partir do momento que alguém faz algo bom para você, a teoria do nosso cérebro é que imediatamente a gente precisa fazer algo bom em troca. Então você pode chegar lá e falar: Olá, Maria, tudo bem? Aí, eventualmente, ela vai falar: Ah, mas eu não agendei, o doutor não pode receber você hoje. Aí você quebra ela e diz: Não, mas eu não vim falar com o doutor, eu vim conhecer você. E a clínica? Afinal de contas, a gente tem se falado tanto, não é mesmo? E também aproveitei e trouxe essa lembrancinha para você. Aí, na próxima ocasião, quando der para o doutor me receber, você me avisa. Então, isso é o que é? É uma visita que trouxe resultado? Ainda não, mas é o primeiro passo para você vencer a barreira do agendamento pela secretária. E quando o médico também não te recebe, você pode fazer, entre outras coisas, marcar uma consulta com ele, né? Que também aí não tem como ele fugir, certo? São algumas formas, tá? Mas eu tenho certeza que vocês têm muitas outras. Que tal alguém contar para mim agora no chat? Para mim não, para todos, compartilhem alguma coisa que vocês fazem que ajuda vocês a melhorar a recepção por conta a recepção com a secretária, meu Deus, me deu até um. E pelo médico. Alguma coisa. Ah, eu costumo fazer tal coisa. Eu encontro ele na padaria que eu sei que ele toma café. Me conta. Quero saber. Algo que vocês fazem quando vocês só recebem não atrás de não, que vira o jogo. Vamos compartilhar entre nós todos aqui, porque afinal, o objetivo desse treinamento é nosso desenvolvimento. Vamos lá. Pensa. Vocês devem ter algum macete. Como, Não vai dizer como para eu tô titia que no, você. Diga. como eu tô pelo Elder, celular, vou falar aqui pelo microfone mesmo. Pode ser? fale. Pode, fique à vontade. Eu não consegui aqui pelo computador. Um mimo que eu acho muito interessante e há muitos e muito tempo já me ajuda é um, um fortalecedor de unha, Olha, principalmente para as atendentes, né? É um produto
em conta, né? Um produto não muito elevado, e todas gostam muito do fortalecedor de unha, né? Então, assim, é um produto que eu uso como a abertura de chave aí da porta dos médicos. Maravilhoso. E você, Quando é um... isso quando você chega lá, mas se ela insiste em não te receber, você chega lá de surpresa ou você só espera que ela confirme? Não, assim, é muito difícil não ser recebido. Às vezes, quando não recebe, aí eu faço a pergunta como você disse, olha, você teria algum horário que você acha que poderia ser, facilitar eu falar com ele? Eu lhe agradeci, eu preciso muito falar com ele. Você viria um horário que possa disponibilizar? Aí ela vai dizer. Às vezes, né, que eu já peguei, que elas costumam, às vezes, prolongar. E aí, o que é que eu faço? No mesmo dia, eu já peço para fazer essa amostra de fortalecedor de unha, né? E aí, se for possível, no caso, como a empresa que eu trabalho, a Fórmula, faz muito rápido, né? E na média de 2 horas já estamos com o produto. Então, eu saindo de lá, eu já solicito. Se não tiver nenhum médico para visitar lá, eu já solicito logo pelo WhatsApp. E aí, quando for à tarde, eu chego lá e digo: olha, eu trouxe uma lembrancinha para você, espero que você goste. Todas as mulheres precisam desse produto, você vai gostar. Aí entrego, e aí eu espero. Eu disse: ó, quando você tiver oportunidade, você vê a oportunidade aí da agenda do doutor, você lembra de mim, tá aqui meu WhatsApp, você pode dizer o horário, que o horário que você disser, eu reorganizo a minha agenda aqui e faço a visita aqui ao médico e a você, tá bom? Pronto. E aí Perfeito. ela fica em cargo de consciência, né, pelo, como você diz, a reciprocidade, e ela também Reciprocidade, o fica, gatilho mental. Uhum. e ela fica como ela tem a agenda dele, aí ela é ligeira, ela descobre. É isso Aí, aí, que ela tem o poder da. às vezes a gente espera um dia, se ela não mandou resposta, nada, e no terceiro dia eu lembro ela, né, pelo WhatsApp. Ô, Uhum. fulana, tudo bem? Bom dia, como é que você tá? Como é que tá seu dia? Tá tudo bem? Pronto, aí ela vai dizer, aí eu digo, você já deu uma olhadinha na agenda do doutor? Qual seria o dia, o horário que seria bom para visitar ele? Aí, pronto, é uma lembrança que eu deixo. Aí Perfeito. a mágica acontece. Fantástico. É técnica. Muito bem, Helder. Obrigada pela sua contribuição, viu? Mais alguém, gente? Tem algum macete, alguma dica para contribuir com os nossos colegas? Deixa eu ver. Margi, tudo bem? Boa tarde. Pronto, algo que eu acho bem fundamental é justamente criar essas oportunidades, né? Por mais que de fato recebam ou não, no primeiro momento, ficar sempre passando, eu acho que é muito importante. Às vezes surge uma oportunidade, conversa um pouco com as atendentes, e isso vai abrindo portas, né? Às vezes consegue um encaixe entre um paciente e outro. Então, uma forma que eu acho muito viável é estar sempre passando, né? Quem não é visto não é lembrado, e ficar trazendo isso de forma recorrente. Maravilhoso. Quem foi que falou que eu não vi aqui? É Bruna da Fórmula Mossoró. Bruna, obrigada pela Só, contribuição, viu? E aqui só no mais um, chat também. Diga, por favor. só mais um detalhe. É sempre bom você ver também o período em que você está visitando, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para facilitar o que eu estou querendo dizer. Às vezes, eu falei do fortalecedor de unha, né, pelo custo-benefício, que é bem em conta, às vezes está no período de julho, né, que é as férias, e todo mundo quer viajar, então quer ir para as praias, quer ir para aquela coisa. Então, às vezes, eu troco pelo um protetor solar, uma amostrazinha de protetor Uhum, solar. Né? Então, assim, isso vai depender do período em que tiver. Né? Se tiver período de entendi. Páscoa, aí você dá aí eu vejo já outra coisa, um chocolate, uma coisinha assim. Né? Uhum, Então, o fortalecedor de unha é porque geralmente as atendentes são todas mulheres, dificilmente uhum. tem um homem. E é uma chave. Toda mulher gosta desse produto, né? Então, assim, é uma chave. Muito bem. Mas tem uns períodos também que são Que de dá para bastante relevância. revezar, né? Isso, Show, exatamente. obrigada. Aí aqui no chat teve gente que falou uma coisa super importante, saber o aniversário, que é uma data importante. Teve gente que comprou rifa.
Para melhorar a relação, é isso aí, fazemos de tudo. Outra pessoa aqui, Gabriele, diz que controla a data de aniversário, e presenteia com gloss, gloss da marca também. Mulher adora gloss, anota essa, Elder Gloss. Mimos de Páscoa, Natal, cupom de desconto. Acho cupom de desconto muito inteligente, viu? Porque você reverte a receita para nossa farmácia. Amostra de produtos novos e já marcou consulta. Então, muito bem, fantástico. Adorei a contribuição, gente. Obrigada. Resumindo tudo isso que a gente falou, e eu percebi então que vocês têm vários macetes aí, porque esses consultores que eu estava falando não são daqui, são da Suíça, não são do Brasil, muito menos da Fórmula, né? Que fica esperando a oportunidade aparecer. Porque nós que temos a mentalidade certa para performar melhor, nós assumimos a responsabilidade. Nós sabemos que depende de ações nossas, dependendo daquilo que a gente for fazer, é o nosso resultado. Nós buscamos oportunidades, né? Nós criamos relevância. O que que é criar relevância? Se tornar importante para o médico. Como é que a gente faz isso? Vou explicar daqui a pouco para vocês. Não é só a parte de fazer um mimo ou agrado para conseguir um agendamento, mas e depois que eu consigo o agendamento? Que eu entro lá, que eu superei todas as barreiras, eu tô na marca do pênalti, eu não posso chutar para fora, né? Então eu tenho que ter o quê? Técnico, entre outras coisas, e técnicas, né, de preparação de uma visita para que ela seja bem sucedida. Então, alta performance também cria relevância, cria resultado. Sabe que o resultado ele é consequência da execução constante do processo, tá? E constrói relacionamento, porque pessoas fazem negócio com pessoas. O nosso produto é o meio, né? Mas o que vai fazer de fato é ele, lógico, gente, não tô aqui numa bolha, eu sei que tem o lado, né, político e o lado financeiro. Tô falando aquilo que a gente controla, né? O que que está no nosso alcance controlar? Se eu fizer tudo certinho, construir um bom relacionamento e alguém fez lá a negociação certa, a gente vai transformar isso em resultado, tá bom? Então, o resultado começa em você, começa na gente mesmo, e não nos outros. Não no prescritor, não no governo, não nos preços, é na gente mesmo, na nossa vontade de fazer a coisa acontecer pra gente. E código 3 é o código da presença. O que é presença? Já já eu vou falar para vocês, mas agora eu vou propor uma pausinha, porque aí depois a gente vai ter o código 3 e o código 4 de 10 minutinhos, mas não saiam da sala, fiquem, coloquem o mudo e podem fechar o vídeo se quiserem, para a gente poder fazer um pit stop, checar a mensagem, pegar uma água e voltar aqui com titia em 10 minutos, ou seja, 14h20, ok? Bora lá? Já voltamos. Identidade, quem somos nós. Mentalidade, o que nós pensamos sobre nós. E presença é o que vai ajudar a identificar o que os outros pensam sobre nós. O que que a gente vai fazer a respeito disso, né? Então, são 4 pilares importantes que juntos constituem presença. Então, a apresentação pessoal, linguagem corporal, tom de voz e a nossa energia, tá? Então, o conjunto desses 4 pilares constituem uma presença adequada para que o nosso prescritor, a secretária e os demais participantes lá do elo da corrente do bem nos percebam da mesma forma como a gente pensa sobre nós e quer ser percebido. Apresentação pessoal, ok, a gente vai falar sobre ela agora. E eu tenho certeza que lá na Suíça, nesse momento, tem gente pensando: ah, isso é bobagem, não é importante a apresentação pessoal, tá? Porque importante é meu conhecimento técnico, né? O quanto que eu agrego para o prescritor, né? Mas é lá na Suíça, aqui eu tenho certeza que ninguém pensa assim. Linguagem corporal, não adianta a gente estar lindo, maravilhoso, todo alinhado, pretinho básico, terninho de linho e chega lá com essa cara assim, lá na recepção. Até baixar a câmera aqui para vocês verem aqui, ó, o braço cruzado. Na recepção, assim, tipo, impaciência, balançando, ai que saco eu tá aqui, né? Tom de voz, né? É importante. Eu, por exemplo, tenho um grave problema.
Na minha família, aliás, né? Eu não sei se vocês sabem, algumas pessoas eu já contei, mas eu sou uruguaia, eu não sou brasileira. Eu sou neta de espanhóis e neta de italianos. Olha que salada maravilhosa. E eu nasci no Uruguai, que é o país dos gaúchos, né? Do vinho, do chimarrão, do futebol. Então, na minha família, todo mundo conversa aos berros. E a parte italiana, além de berrar, gesticula. Então, quando eu vim morar no Brasil, as pessoas achavam que eu, toda vez que eu falava, eu brigava, né? Eu tava brigando, né? Até hoje meu marido e meu filho acham, né? Que você tá brigando, eu não tô, eu tô só falando, mas, né? Quando a gente está em campo, pessoalmente a gente pode ser o que quiser, né? Mas quando a gente quer performar bem, a gente precisa seguir a receita. Então a gente precisa se policiar se o nosso tom de voz está adequado, se não tá baixo demais, de modo que eu não passo assim entusiasmo, que eu não passo convicção naquilo que eu estou apresentando e vendendo, ou alto demais, de modo que incomoda, que a pessoa quer logo se ver livre de você, né? E a energia vai mais ou menos nessa mesma linha. Eu chego lá e falo, então, doutor, olha só, tá frio hoje, né? Nossa, então, o trânsito. Aí eu vim aqui para falar, sabe, aquela energia de, sabe, o senhor tá me fazendo um favor de me receber? E não, eu vim aqui porque eu sou a pessoa que vai ajudar o senhor nas suas dificuldades da prescrição clínica do dia a dia. E olha só, e aí você começa a falar, é diferente, né? É outro tipo de quebra-gelo, né? E a energia alta normalmente traz a pessoa que está conversando com você para cima, e o contrário também acontece. Então, se você não quer que a energia do seu, você tem que manter ela lá em cima. E o que faz isso, né? Quando você chega no lugar que está carregado, você carrega, ou num lugar que está animado, você anima, é uma coisa do nosso cérebro, porque eu falei no início da apresentação. Quem não anotou e quem não prestou atenção, agora é a hora. O nosso cérebro, ele tem uma coisa chamada neurônio espelho, que se a gente não tá bem desperto, a gente, vou usar uma frase que a gente usa muito, entra no clima do outro. Mas quando a questão é performance, é o outro que tem que entrar no meu clima e não o contrário. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso, tá? Então isso é sobre energia. Então, para quem aquelas pessoas da Suíça que lá internamente falaram que presença é um detalhe, presença não é detalhe. Presença é o início de um relacionamento e de vendas. Ai, titia, você está falando isso porque você é toda Barbie e quer que todo mundo seja. Não, porque existem muitos estudos sobre isso, infelizmente, a primeira impressão é que fica, não é um jargão, é praticamente verdade, né? Existe um livro do Alexander Todorov chamado A Irresistível Influência da Primeira Impressão. Isso, e fala que o tempo entre alguém olhar para a gente, para nossa postura, para as nossas expressões faciais, para nossa presença e julgar a gente como positivo ou negativo, leva menos de um segundo. Ou seja, para aquele que pensou que não é importante, que é bom só ter conhecimento técnico, em um segundo você não conseguiu nem abrir a boca para falar boa tarde. E você já foi julgado e colocado lá na caixinha que a pessoa que te julgou te colocou. Então, isso é um livro que é baseado em estudos científicos, tá? Não é só essa referência científica que eu tenho, tá? Então, a aparência importa sim. Quer ver? Olha essa pessoa. Você compraria alguma coisa dela? Talvez sim, né? Mas e se ela fosse assim? Você compraria mais ou menos? E olha essa pessoa. Ela traz credibilidade? Talvez ela seja uma pessoa 200% idônea. Mas e se ela fosse assim? Não melhoraria? E lembra que desde o início eu falei para vocês que vocês todos têm grande valor, mas a gente está aqui para melhorar, para contribuir, para trocar entre nós. Então, assim, é uma forma da gente melhorar. Essa outra pessoa, ela te passa segurança? E essa aqui? Então, não precisa me responder, né? Com qual delas você, se você tivesse que escolher a primeira ou a segunda versão de cada uma delas, né? Então, um fato importante.
Se você não liga para isso, se você não liga para aparência, saiba que você vai ter o dobro do esforço para convencer as pessoas que você é bom. O dobro do esforço para ter o mesmo resultado. Quem é que quer se esforçar o dobro para ter o mesmo? Só o dobro para ter o dobro, né? Então, começa pela aparência, não vai errar, né? Então, agora, reflexão. Reflita de forma genuína se a sua imagem reflete o seu repertório, seu conhecimento e experiência. Se você acha que você manda muito bem tecnicamente, que você tem um discurso que os prescritores amam e tem uma experiência aí de longa data sobre o assunto, se isso é o 100%, quanto que sua aparência reflete isso que você tem dentro de você que o médico ou a secretária ou outras pessoas só vão descobrir depois que você abrir a boca. Mas e antes disso? Aí eu quero saber no chat, quantos por cento faltam para sua aparência estar em linha com a sua experiência, o seu conhecimento técnico e o seu repertório? Quanto falta? Ou, não, tá super em linha. 100%, 80%? Quero saber. Ninguém. Ai, 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 tá todo mundo perfeito? Que bom, gente. 60. Esse é o número cabalístico. E 80. Ai, nossa, todo mundo correndo para Shopee. 30. Muito bom. A Shopee hoje vai bombar. A gente comprar as brusinhas para ficar mais em linha com aquilo que a gente tem de conteúdo. 30%, a Bruna, mais alguém? Bom, 80, fantástico. Bora lá. Então, é importante saber que sempre existe a possibilidade da gente melhorar, e agora a gente sabe de forma técnica e científica que é importante a gente ter esse cuidado com a nossa apresentação pessoal. Fazer um estudo de caso aqui. Essa é a Thaís Vilela, ela é minha amiga, por isso que eu posso divulgar as fotos dela e o case dela. Ela é uma mentora de pessoas que trabalham com infoprodutos, tá? Infoprodutos, ou seja, que vendem produtos pela internet. Essa era ela no início da carreira, até ela entender que ela vendia mentoria, mentoria é conhecimento, né, know-how, e ela não tinha sucesso, o sucesso que ela almejava. E aí ela estudou, ela entendeu o quanto que ela precisava mudar a imagem dela e olha só no que ela se transformou, maravilhosa. E qual foi, além da beleza, né? Qual foi o resultado dessa mudança? O ticket médio da mentoria dela era em torno de R$ 2.000. Quando ela começou a se apresentar deste jeito, ela passou a cobrar 10 vezes mais. Então, se vocês tinham alguma dúvida, aqui eu provo para vocês que faz diferença, sim. E além disso, não é como os outros nos veem somente que nos apresentarmos de forma adequada acontece, mexe com a gente, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês outras coisas que também influenciam. Então, a gente precisa realmente amadurecer, melhorar, lapidar a nossa imagem, uma vez que vocês mesmos agora, durante o treinamento, identificaram para mim no chat que ainda tem um gap, um espacinho para ser preenchido, e agora com muito mais propriedade e conhecimento técnico, né? Então, só para reforçar, não é o que a gente diz sobre a gente mesmo, mas é sobre o que as pessoas percebem. Ah, eu sou uma pessoa muito legal. Eu posso falar o que eu quiser de mim, mas se as minhas atitudes não demonstram aquilo, aquilo não se sustenta. Então, para isso, a gente precisa realmente evoluir. E aí eu trago uma outra comprovação científica super importante, que aí diz respeito a gente. Como é que a gente pensa, sente e se comporta de acordo com o que a gente veste? Então, de acordo com o que a gente veste, tem um impacto enorme no nosso pensamento, no nosso sentimento e no nosso comportamento. Esse é um estudo de 2012 de Adam e Galinsky,
que estudou sobre o impacto simbólico das roupas no comportamento humano, tá? E aí foi feito, eu vou trazer para você um dos estudos que foi feito, eu trouxe pelo sinônimo do jaleco, para vocês conhecerem, o caso do jaleco branco. Pegaram um grupo de participantes, um grupo de estudo, né? E dividiram esse grupo em três. O primeiro grupo recebeu um jaleco descrito como médico, era um jaleco de médico. O segundo grupo vestiu o mesmo jaleco, o mesmo, só que estava descrito como jaleco de pintor. E o terceiro grupo apenas viu o jaleco sem vestir, não vestiu o jaleco, só viu. Resultado: quem vestiu o jaleco acreditando, lembra que tudo aquilo que a gente acredita, a gente pode realizar? Pois acreditando que era médico, apresentou maior nível de atenção e precisão nas tarefas solicitadas. Simples fato de você vestir um jaleco médico. Ou seja, não é apenas a roupa em si, mas é o significado psicológico associado a ela que impacta o comportamento. Então, trazendo isso para o dia a dia de uma mulher, por exemplo, né? Que a mulher tem muito mais isso do que o homem, mas não que o homem não tenha, e muito menos que ele não possa desenvolver. Mas quando a gente coloca aquele salto, meninas, aquela saia lápis, aquele lookzinho básico, porém sofisticado, preto, ou quando a gente faz um cabelo, uma make, ou menos do que isso, a gente faz uma unha, aumenta a nossa autoestima. E quando a nossa autoestima está elevada, a gente tende a se sentir melhor, se comportar melhor e, consequentemente, performar melhor. Ok? Então, Titia trouxe muita comprovação para vocês que sim, a aparência importa. E aí vamos perguntar para nós mesmos lá dentro quais portas a nossa imagem tem aberto. E pior, quais ela tem fechado, né? Então, 30 segundinhos para reflexão. Será que todas as portas que eu vou bater se abrirão de acordo com a minha apresentação pessoal ou não? Bom, isto posto, a gente falou de identidade, quem sou eu, mentalidade, o que eu penso ao meu respeito, presença, o que eu faço a meu respeito para que os outros me percebam como eu quero ser visto. E agora a gente vai partir para a prática da nossa ação em campo. Então, o código 4 é a preparação. Ninguém corre uma maratona sem o treino. Por mais experiente que seja o corredor, ele precisa estar treinado para aquela maratona. Olha só o que eu falei. Por mais experiente que seja o corredor, ele precisa estar preparado para aquela maratona. Um dia ele treinou e ele fez uma maratona. Lá em Nova York estava 20 graus, estava chovendo, e aí ele fez um tempo X. Continuou treinando, 2 anos depois, ele foi fazer uma maratona na África, ao meio-dia, com sol de 40 graus. É a mesma maratona? Não. Por mais que ele tenha experiência em correr 42 quilômetros, são condições diferentes, lugares diferentes, pessoas diferentes e ele mesmo vai estar diferente, não é mesmo? Então, para toda execução, a gente precisa ter uma preparação adequada. Aquele negócio de eu já sei, eu já ganhei, eu já fiz isso antes, pode matar o corredor mais experiente, ok? Então, voltando naquela que a gente falou um pouquinho antes, que empenho não é desempenho, não adianta, nossa, ela fez 20 visitas, tadinha, ela trabalha tanto. Não adianta, isso é empenho. Visitar muito, sem estratégia e principalmente sem clareza dos objetivos, o que eu quero atingir com aquela visita, não vai me trazer resultado. Então, o que é desempenho? Visitar os prescritores certos com a abordagem certa. E para isso eu preciso de preparação, ok?
Então, como é que a gente faz essa preparação? Então, aqui eu vou falar de vários itens, mas nos próximos encontros, e aqui a gente já está caminhando para o final, né? Com 2 horas e pouquinho aí do nosso treinamento, a gente vai descer em cada um desses itens nos próximos encontros. Então, aqui eu vou dar uma pincelada para vocês do que seria essa classificação do painel, que é o painel dos médicos, dos prescritores que vocês já têm hoje. Também vou trazer sugestões de como oxigenar o nosso painel, como eu trago novas oportunidades para o meu painel. Lógico que isso eu vou dar dicas, mas você tem que estar alinhado muito com o gestor de vocês, né? Como é que é feita a troca de um prescritor pelo outro, como é que se eu abro um determinado mercado ou especialidade, tudo isso, tá? Tem que estar alinhado com o gestor de cada um de vocês, tá, pessoal? Estudar a especialidade versus a oferta. Eu não devo, na verdade, chegar numa visita, por exemplo, também vou usar os exemplos que o Ivo deu para mim, que eu achei fantásticos, até pelo conhecimento, afinal, ele é o diretor de relacionamento médico da franchise, né? Que diz assim: por exemplo, você vai visitar um ginecologista que ele atende desde a mocinha que está na primeira, acabou de ficar mocinha, até a mulher que está na menopausa. Então, imagina, né? Passando por várias fases, né? As fases de início de vida sexual, gravidez, fertilização e N outras coisas que a mulher passa nas suas fases. E imagina o tempo que você levaria para explicar tudo que a gente tem de produtos e soluções para um ginecologista. 1 hora, né? Dele ir desde a mocinha até a menopausa. Só que se você estuda a especialidade e a particularidade daquele médico, e você pode ver isso de diversas formas, né? Você pode pesquisar o perfil dele no Instagram, você pode perguntar para as pessoas, para a secretária dele, qual é a quantidade, onde que está o foco dele, qual o número maior de pacientes que ele atende, em qual particularidade, enfim, a preparação, você está se preparando. E aí você sabe, descobre que esse ginecologista em específico, ele atua com mulheres na menopausa. Então você vai sempre começar a sua reunião quando você entrar na parte técnica, porque quando a gente falar da reunião em si, a gente vai fazer no próximo módulo um checklist, como é que você entra na reunião, os primeiros 5 minutos e por aí vai. Mas quando você entrar na parte técnica, para evitar que aquilo que ele quer ouvir fique para o final e eventualmente você não chegue no final, porque alguém interrompeu ou porque ele tinha tempo curto, você sempre começa por onde é o grande objetivo dele ou onde ele tem o maior interesse. Então, se você antes da reunião, né, antes da visita, você não conseguiu levantar isso, aí a gente tem e só vai conseguir descobrir lá dentro no consultório. A gente tem que começar a reunião falando o seguinte: doutor, qual é o seu maior desafio? Onde eu posso contribuir com a sua prática clínica? Já faz a pergunta direto. Aí ele vai responder: ah, as mulheres em idade gestacional, durante a gestação. Aí você já saca a primeira coisa, o que você tem para essa fase, tá bom? Então são dicas para você ir direto ao ponto. Revisar o histórico de prescrição, se já é um médico que você está já no ciclo de relacionamento, você está visitando dentro da sua recorrência, que é importante, a gente também vai falar disso. O que ele tem prescrito? Poxa, mas ele tinha foco na coisa A e está prescrevendo a coisa B? Será que não ficou claro a coisa A para ele? Ou ele está super prescrevendo aquilo que eu direcionei no primeiro encontro, no segundo encontro, então talvez eu possa entrar já com um novo direcionamento. Alguma coisa nesse sentido. Olhem como tem sido a performance dele e onde ele tem focado mais a prescrição. Defina um objetivo da visita. Isso para você, na hora que você for sair da visita, você saiba se foi sucesso ou não. Realizar a visita propriamente dita não é sucesso, tá? Isso não é desempenho, isso é empenho. Empenho. Eu me empenhei, eu fiz a visita, mas eu desempenhei? O que é desempenhar? Você saiu de lá,
Você tinha o objetivo de explicar para ele o seu melhor produto para mulheres na menopausa. Você conseguiu, você sentiu que ele ficou entusiasmado, ele fez perguntas, ele fez anotações e ele finalmente vai indicar o seu produto. Isso é sucesso, isso é desempenho, é sucesso, tá? Então defina o objetivo. Nossa, hoje eu preciso que o doutor me deixe falar da lâmina tal, do produto tal. Ou então eu vou numa visita que eu não agendei, eu vou lá com a cara e a coragem, o objetivo da visita é entregar lá a base fortalecedora para a secretária e ela simpatizar com minha ação e me agendar para a próxima semana, tá? Então, cada visita, um objetivo. E preparar um insight relevante, que é o que eu chamo de bola de ouro da reunião. Então, esse insight relevante é o que o médico, quando você sair da sala, vai falar: puxa, que coisa interessante, né? E a gente vai aprender a fazer isso. Não hoje, mas é que eu quero vocês aqui nas próximas 2 sextas-feiras, tá bom? Ok. E aí, voltando aqui na classificação do painel, eu vou mostrar para vocês aqui uma forma de classificar, mas nos próximos encontros eu vou trazer também outras formas, né? Primeira coisa, você conhecer o seu painel. Então, no meu painel, vou chamar de funil, né? No meu funil, onde estão os médicos, quem são e quantos são os meus top prescritores? Quem pode evoluir? Quem ainda tem um caminho que eu posso continuar visitando e cada vez que eu visitar eu vou gerar mais interesse e vou ampliar cada vez mais o número de prescrições, a variedade, o mix de prescrições que aquele médico está fazendo. Quem precisa ser ativado, que prescrevia, mas vem vindo numa queda, tá meio que desmotivado, talvez tá me traindo, né? E como eu abordo cada um deles, tá? Então, com certeza, lá no seu painel, no seu funil, você tem uma quantidade de médicos que ainda desconhecem a fórmula, alguns que conhecem, ok. Alguns que conhecem e têm certa curiosidade já testam, né? Já começaram a colocar algumas prescrições, né, na sua mão. Aqueles que já prescrevem de forma bacana e quais são aqueles que já estão fidelizados, né? Fideliza, não só ele se fideliza com você, mas fideliza o paciente dele através do tratamento. Então, essa é uma forma de segmentar. Para cada uma desses status do prescritor, a gente vai ter uma forma de abordagem, que é essa última pergunta aqui: como eu abordo cada um deles? Dá para a gente abordar da mesma forma? Óbvio que não, eu sei que vocês sabem disso, mas a gente vai trazer aqui para vocês técnica para fazer isso de modo mais assertivo, ok? Rotina de alta performance. Isso aqui é um spoiler também. Como é que é a rotina de um consultor de saúde especializado de alta performance? Planeja a semana. Não deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Não deixa. Planeja de modo a seguir o seu objetivo, a sua meta com a sua estratégia, tá? É a logística. Logística é importante, mas dependendo, não vai ser tão importante. Vamos supor que você tem um top prescritor lá num bairro X, que ele tem um potencial de 80% dos pacientes dele são público-alvo nosso, passíveis de prescrições personalizadas. E aí você está indo para aqueles lados, visitar mais 10 que não tem nem 10% do potencial. Será que vale a pena só aproveitar a viagem para converter número de visitas? Ou vale a pena fazer aquela visita pontual, talvez uma ou duas estratégicas e mudar a rota para alguém que vai fazer 80% do resultado com você? Para pensar. Então, planeja, executa. Mais do que isso, registra os aprendizados, usa o sistema, usa as ferramentas que tem para ver o que aprendeu, quais foram as dificuldades que teve, como superou. Bobagem, mas a neurociência diz que toda vez que a gente senta e faz um resumo de como foi a nossa visita, a probabilidade do nosso cérebro entender e se antecipar quando as mesmas dificuldades aparecerem
é maior. Analisar os indicadores, eu já falei para vocês que acompanhamento de indicadores e de performance a gente faz de forma diária. A gente não espera e nem está morta no final do mês para ir velar o corpo. É diariamente que a gente analisa os indicadores, porque só é possível ajustar a estratégia para a próxima semana se a gente analisar de fato a nossa performance versus os nossos indicadores, ok? Então, essa é a rotina do consultor de alta performance. E não performa quem não acredita, né? Não tenta o novo. Tem aqui a síndrome de Gabriela. Sabe como é que é a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, sou feliz assim, me deixe viver assim, Gabriela. E não tenta o novo. Só que o sucesso de hoje não garante o seu sucesso de amanhã. Então, Gabriela, abre o olho. Não se prepara, faz todo da mesma forma, não planeja com estratégia, não estuda as especificidades de cada prescritor, as particularidades e não segue aqui o processo que a gente está colocando para vocês como sendo um processo cientificamente comprovado de sucesso, ok? E aqui eu vou falar dos próximos módulos e do compromisso que a gente vai firmar aqui entre nós. Então, nos próximos módulos, vocês já falei que são as próximas sextas-feiras, às 15 horas, a gente vai falar como abordar cada fase do funil, né? Daquelas médico que não te conhece, conhece um pouco, conhece, já prescreve, tá curioso. Como definir os objetivos de cada visita de forma prática. Dicas para agendar visita, que a gente já fez um esquenta aqui, como é que eu faço para agendar a visita? Dicas práticas para conversão, convencimento do médico. Dicas de relacionamento e influência, diferentes perfis dos prescritores e como abordar cada um deles. Aquele que é mais cético, aquele que é mais científico, aquele que é mais emocional, aquele que é mais voltado para resultados. Como é que eu abordo cada um deles? Tá bom? Então, esses são os próximos, isso é o que vocês podem esperar dos próximos módulos, tá?